Olá, meus queridos guerreiros de concurso, principalmente concurso militar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hipertensão arterial. Na verdade, a gente vai falar sobre as crises hipertensivas, né, e uma característica de cada uma, né, que ela vai ter a sua característica, a crise hipertensiva. Mas antes, só para lembrar que a hipertensão arterial é uma doença que gera lesão vascular e que gera também lesão de órgão-alvo, né? Já o assunto que a gente vai dar o destaque hoje são as crises hipertensivas e a gente vai falar um pouquinho sobre emergência hipertensiva e urgência hipertensiva. Tem diferença disso, de emergência hipertensiva para urgência hipertensiva? Sim, tem diferença. E agora a gente vai pegar um ponto importante que seria o diagnóstico. Então, quando esse paciente chega, né, como é que eu sei se ele está em emergência hipertensiva ou se ele está em urgência hipertensiva? Só para mencionar, nós estamos seguindo a 7ª diretriz brasileira de hipertensão, né, que está sendo a indicação do concurso do IAGS e dos últimos concursos. Então, a gente está seguindo essa bibliografia. Então, segundo essa bibliografia, uma das diferenças, né, como é que eu sei que esse paciente está em crise hipertensiva? Né? Primeiro seria a questão do valor da pressão arterial. O valor da pressão arterial influencia? Claro que influencia. Ela traz o valor dessa pressão arterial, que seria um valor que predispõe a essa crise hipertensiva, mas também ela fala que é um valor arbitrário. Como assim arbitrário? A gente não vai ficar preso ao valor, porque a gente vai tratar o paciente. Né? Se o paciente ele desencadeia alguns sintomas, mesmo não alcançando esse valor, não significa que ele não esteja em uma crise, tá? Então, mais para a questão de prova, a nossa ideia é trabalhar a questão de prova, né? Para a questão de prova, ele traz o valor seguinte, que ele considera a crise hipertensiva uma PAD. O que é a PAD? Pressão arterial diastólica, uma PAD superior a 120. E aí o que eu vejo em relação, né, a alguns alunos, né, quando vem a questão de prova, fala PAD 120, acha que está errado, né, porque 120 realmente para a pressão diastólica é um valor muito alto, aí acha que está errado pela questão da pressão sistólica, mas é PAD de 120 milímetros de mercúrio para cima. Ele já considera crise hipertensiva. Lembrando que a gente não só vai se ater a esse valor, a gente trata a clínica soberana, então trata o paciente, mas para a questão de concurso, a partir desse valor de PAD 120, isso já é um risco, normalmente os pacientes desencadeiam sintomas de crise hipertensiva. Então essa crise hipertensiva ela é dividida em emergência e urgência. Vamos falar um pouquinho sobre a urgência hipertensiva. Depois a gente fala sobre a emergência e a gente faz um apanhado, né, fechando a questão da diferença das duas. Né? Então a urgência, nível pressórico elevado acentuado. Que nível pressórico elevado acentuado seria esse? A PAD maior que 120 milímetros de mercúrio. Outra coisa, para ser urgência, não pode ter lesão de órgão-alvo, lesão aguda de órgão-alvo. Aproveitando isso, né, a gente sabe que a hipertensão ela tem esses órgãos-alvo que normalmente são lesionados pelo aumento dos níveis pressóricos. Então, que órgãos-alvo seriam esses? Coração, pulmão, rim, olhos. Né? Então, são os principais órgãos-alvo relacionados, né, que são lesionados com esse aumento pressórico. Para ser urgência, não tem lesão de órgão-alvo. E o cérebro, que eu não falei. Então, não tem lesão de órgão-alvo, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, aumentei os níveis pressóricos para a 7ª diretriz, PAD acima de 120, e o paciente não tem lesão de órgão-alvo, esse é um ponto que indica que esse paciente está em urgência hipertensiva. Outra coisa, não tem risco iminente de morte. Então, esse paciente ele não pode ter um risco iminente de morte. Então, se ele não tem um risco iminente de morte, ele está em quê? Em urgência hipertensiva, tá? Outra coisa importante é que o tratamento da urgência é medicação oral. Como pode ser uma medicação combinada, isso vai dar conduta médica, então, mas a medicação é oral com redução
progressiva dessa pressão. Então, com redução progressiva, seria uma redução lenta dessa pressão arterial. Então, vamos lá. Eu tenho crise hipertensiva. O que seria a crise hipertensiva? Um aumento da pressão arterial que me gera sintomas, que me gera alguma manifestação clínica. É dividida em urgência e emergência. Falamos da urgência. Em números de pressão arterial, a gente considera essa crise, essa urgência, quando a PAD está acima de 120. Lembrando que não se atemos ao valor, a gente trata a clínica do paciente, mas para a questão de prova isso é importante, esse valor. Outra questão, não tem lesão aguda de órgão-alvo, não tenho uma insuficiência renal aguda, eu não tenho um infarto, então eu não tenho lesão aguda de órgão-alvo, porque eu estou falando de urgência. Outra questão, não tem risco iminente de morte. E para fechar, se ele está em urgência hipertensiva, o tratamento é tratamento com medicação oral, com a redução progressiva dessa pressão arterial. Show? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a emergência hipertensiva. Então, como é que eu vejo, como é que eu sei que esse paciente ele chega na crise e essa crise ela é uma emergência hipertensiva? Então, primeiro, aumento dos níveis pressóricos. Para a sétima diretriz, essa PAD maior que 120 também. Então, até aí está tudo igual, tanto urgência quanto emergência, aumento dessa PAD para níveis maiores do que 120 milímetros de mercúrio. Só que aí vamos ver agora algumas diferenças. Na emergência hipertensiva, eu tenho lesão aguda de órgão-alvo. Em outro vídeo, eu vou estar falando sobre cada lesão de órgão-alvo, essas lesões agudas que a gente considera emergência. Mas, se eu tenho lesão aguda de órgão-alvo, rim, cérebro, coração, pulmão, olhos, isso aí já é considerado uma emergência hipertensiva. Outra coisa, esse paciente ele tem risco de morte. Então, se o paciente ele tem risco de morte, exemplo, um paciente que está infartando, que está em síndrome coronariana aguda, esse paciente ele está em emergência hipertensiva. E aí também, só para a gente botar nesse quadrinho ali de diferença que essa sétima diretriz traz, o tratamento é medicação parenteral, medicação intravenosa, normalmente com nitroprusiato de sódio. A gente vai falar sobre fármaco mais à frente, mas normalmente essa emergência é tratado com nitroprusiato de sódio, a gente vai ver depois algumas exceções, tá? Então vamos lá, urgência e emergência são crises hipertensivas, é uma crise hipertensiva. PAD acima de 120. Urgência, não tenho lesão de órgão-alvo. Emergência, tenho lesão de órgão-alvo. Urgência, não tem risco eminente de morte. Emergência, risco eminente de morte. Tratamento para urgência, medicação oral, né, com antihipertensivo, combinado, tá? Tratamento para emergência hipertensiva, medicamento parenteral, normalmente o NPS, que é o nitroprusiato de sódio. Então isso aqui é um quadrinho só para a gente saber essa diferença do diagnóstico, né? Para a gente entender, esse paciente ele está em crise hipertensiva? Sim ou não? Essa crise hipertensiva é urgência ou é emergência? Então a gente pegou esses principais pontos, né? Esses pontos são importantes, tem que estar na nossa cabeça para a gente fazer a prova e não cair em pegadinha, tá? Mais à frente, né, a gente pode botar uma questão de prova falando sobre esse assunto e aí a gente consegue amarrar o conhecimento. Gente, um beijo, até a próxima. Espero que esse vídeo tenha sido importante no estudo de vocês. Fiquem com Deus.